Hoje retomamos a série de Desenhando Pokémon de Cabeça com PJ Pidgeotto e Pidgeote. PJ Pidgeotto eu sei como é que é. Periquito de topete. Agora o Peugeot aí, o Pidgeotto, eu juro que eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, não é um urubuzão ruivo gigante, né? Com o cabelinho assim, essa batata frita, bico comprido, eu não lembro. Eu vou fazer como se fosse e a gente vai descobrir logo depois da vinheta. Rush. Aqui estamos, pessoal, no Clip Studio Paint. Vamos lá, PJ Pidgeotto Pidgeote. Vamos fazer que nem a gente fez aquela outra vez? Quer saber? Eu vou fazer um rascunho a Lucy Crazy. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, o periquito gigante. Eu lembro que ele tinha olho de Pokémon. Olho de Pokémon não. Olho de Dragon Ball e um bico comprido. E eu vou fazer ele de bico aberto aqui, assim, ó. Certo? Guilherme, esse rascunho não tá... O que ele vai ter? Ele vai ter asas. Grandes asas no ar, assim, ó. Haiá! Pescoço. Tinha um pescoço. Aqui, ó. Pescoço, barriga, né? Eu realmente não sei o que eu vou fazer. E asa. A única coisa que eu me lembro dessa asa é que ele também tinha essas penas, assim, meio batata frita, comprida. Lógico, né? E aí, ele precisa de pés com unhas e um rabo. Um rabo também condizente. Tá, eu vou fazer agora que essa asa aqui, a gente precisa botar ela em um escorço. Aqui, ó. Será que é isso? Você pode estar pensando, nossa, Guilherme, parece que você não tem experiência desenhando asas. Você está correto. E eu acho que esse cabelo dele, ele era um negócio ainda mais insano, assim, ó. Cara, eu tô sentindo que a gente tá muito perto de alguma coisa muito errada. Quantos dedos no pé, hein? Eu tenho certeza que é só 2. Esse é o rascunho. Vamos fazer os outros. Um deles tem que ser uma pomba. É uma pomba de topete. É um negócio meio assim, ó. Um topete rosa. E ele também tem um olho safado que nem esse. Vamos fazer um sorriso safado pra ele, ó. E ele vai estar como aqui? Ele também vai ter que estar voando, né? Eu vou botar uma asinha dele pra lá e a outra asinha dele aqui, ó. E a gente tá vendo as costinhas dele, o rabinho dele. E eu vou botar, tipo, uns pezinhos pra cá também, assim. Tá interessante, né? Eu acho que eu vou tentar fazer o pezinho quase do mesmo jeito, assim. É um pezinho que também tá pegante, assim. Acho que a cabeça toda dele, eu vou fazer ela mais pra cá, aqui, assim, ó. Isso. Vai ficar uma bela composição. Nossa, eu não sei desenhar periquito, cara. É isso. O segundo rascunho é esse. O terceiro, primeira versão, né? Corpo de pomba, um zóio, uma boquinha feliz pra ele. Eles têm umas corzinhas, né? Eu juro que eu tenho na minha cabeça, mas tudo que eu desenho não parece com o que tá no meu cérebro. Isso tem nome, né? Alzheimer. Mas esse aqui tá bonitinho, ó. É o primeiro que tá parecendo uma ave. Pô, se desse pra gente fazer alguma coisa... Esses dois aqui estão bem legais. Esse daqui, eu não sei. Vamos refazer o do meio. Ele vai estar pra cá, com aquele olho chateado dele. A cara dele aqui assim. A gente vai meter uma perspectiva daqui pra cá, aqui assim, ó. Eu não sei se era assim o corpo dele. Como é que o ave voa? As asas pra frente, assim, ó. As duas asas pra frente. Ele vai estar aqui com as duas asas... Olha aqui. Nossa, tá sentindo? Tá sentindo a fluidez? A fluidez tá chegando, ela demorou a chegar. Vamos ver se a gente consegue dar um grau na asa desse cara aqui no fundo. Ó, eu não sei se isso daqui ficou bom ou ficou horroroso. Eu vou aumentar um pouquinho essa asa aqui assim. Vamos botar um peito nele aqui e o pezinho. Pelo menos o pé do outro tá aparecendo um pouco ali daquele lado. Quer saber? Vamos cropar um pouco as asas desse cara e aumentar ele aqui, ó. Vamos girar ele, aumentar ele e deixar as asas cropando mesmo, não tem problema. Agora, vamos tentar fazer os detalhes de cada um deles. Vamos pro primeiro, PJ. Eu acho que eles, no geral, têm uma cabeça um pouco mais quadradinha, não é? Uma coisa meio carcarazinho. Pensando em olhos de Pokémon, eu consigo imaginar um olho mais assim, né? O tipo do bico desse bicho é o que eu não sei. Na minha cabeça era uma coisa um pouco mais curvadinha mesmo, né? Uma coisa que tem um negócio assim. Ai, como tá feio! Tá, uma coisa que eu lembro com bastante clareza é que é pra ter algum tipo de diferença ou de marcação aqui nessas penugens, mas eu realmente não lembro como que elas são. Agora, vamos tentar botar umas peninhas aqui. Ok, mais umas penas aqui. Tirar um pouquinho desse lado. Vamos tentar seguir essa linha aqui pra gente fazer um rabo pra ele. Eu vou fazer um rabo bem fininho assim, ó. Com um cortezinho no meio. Se a gente tiver alguma lógica aqui, a gente consegue tentar aplicar nos outros, né? Vamos fazer um pezinho pra ele viradinho. Eu vou fazer um pé de periquito bastante tradicional, ó. Com garrinhas redondinhas.
Esse pé eu vou virar ele um pouco mais pra cá, pra ele ficar um pouco menos tortinho. Gente, que bicho feio. Tá, como é que eu deixo esse olho mais fofo? Redondo embaixo? Não sei se ficou mais fofo. Grande, olho grande. Olho grande e um brilho branco. Eu odeio, tá muito feio. Já vou pôr uma cor nele então, porque a gente já resolve esse problema, já não tenho nunca mais que olhar pra cara desse periquito horroroso. Os pés são bastante amarelados, né? Assim como o bico. Então aqui, ó, esse aqui e o bico, muito bem. Olhos brancos, linguinha rosa. Aqui, ó, e aqui é onde tá o pulo. Aqui é onde tá a parte que eu não me lembro. É a cabeça dele. A cabeça dele é acinzentada e o rabo dele é igual o topete do outro. Olha, eu acho que eu tô caindo naquele problema de não conseguir fazer o Pokémon parecer um Pokémon e o Pokémon tá parecendo só um bicho, né? Vamos fazer o Pidgeotto agora, que vai ter aqui como característica diferenciadora o seu magnânimo topete concede a ele um olhar dragambólico, né? Aqui, ó. E aí a gente encaixa isso num bico malvado. Vamos deixar ele um pouco mais forte, ó. Um pouco mais parrudo. E a gente faz a asa dele vindo aqui, ó. Ó, com força, com determinação, certo? Esse é um periquito pra você ter crush. Galã. Se aquele ali tinha um rabinho dividido em duas partes, esse daqui vai ter o rabo dividido em 3. E eu vou colocar um pezinho com garrinha pra ele aqui também. Aparecendo o que der pra aparecer, né? Ok, ó, eu acho que eu tô conseguindo pelo menos um parecer a evolução do outro. Vamos botar essa cor aqui. Se eu não me engano, a cor é bastante parecida, mas a gente vai ter aqui esse topetinho, os olhos, o bico, as patinhas dele aqui. Vamos pintar o rabo dele também com essa cor. Vamos deixar um pouquinho mais claro. E aí aqui a gente vai ter que fazer alguma loucura que a gente vai ter que fazer nessa parte marrom dele aqui. Ó, a gente vai puxar essa listra e a gente vai emendar aqui, ó, na cabeça, pra ele ficar mais maneiro, certo? É um pombo de decote. E aí a gente vai trazer de novo aquele tom ali, que é o tom pra fazer esse lado das asas, e a gente vai usar ele aqui também, ó. Olha aí, se não é ele, o personagem que eu acabei de inventar e que não existe em Pokémon. O último, então. Tudo que eu me lembro dele ter, tipo assim, uns olhos muito Dragon Ball, e aí um bico bem grande, bem fino. E eu vou continuar ele pra cá aqui assim. E aí eu vou fazer o cabelo dele. Engraçado que quem olhar vai estar achando que eu tô confundindo com um outro Pokémon, mas eu não tô confundindo com aquele, porque tem um periquito de choque, né? Eu não tô confundindo com aquele lá, não. O que quer que esteja dando errado aqui é uma invenção original da minha cabeça. E ó, tá só horroroso. Vamos puxar a asa dele vindo daqui de trás. Minha resiliência tá baixando porque eu tô tão frustrado. As marquinhas de asa, de penas quadradinhas. E a mesma coisa pra cá. Vamos dar uma engrossada aqui nesse contorno externo, fazer um negócio bem dinâmico. Aqui, na parte dos pezinhos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros. A diferença é que eu vou ser mais exagerado ainda com relação ao tamanho das garras. Que a gente quer aqui um efeito bastante ameaçador. O rabito, vamos puxar um negócio meio que assim aqui. E mesma coisa, vamos dividir ele em vários pedacinhos e torcer pra tá certo. Eu acho que esse Pokémon não é o Pokémon certo, cara. Eu acho que eu tô fazendo um Pokémon errado. Eu acho que é um Pokémon errado, velho. Eu acho que é um Pokémon errado, porque não é possível, cara. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Gente, se eu tiver confundindo um Pokémon, o que vocês vão fazer? Ai. O pé dele, de amarelo. Eu vou dar um grau nas cores da penugem principal. E depois eu vou desenhar aquele outro bicho que eu pensei que também pode ser. Deixa eu botar aqui essa texturinha. Esse cara não tinha... Esse cara, ele era marrom. Eu lembro que ele era só marrom. Esse bicho não pode ser a evolução daqueles outros, cara. Não pode. Não tem como. Não tem como. Eles não têm parentesco nenhum, cara. Tá, claramente esse é outro. É outro bicho. Não tem como ser esse. Vamos manter ele como se fosse um rascunho. Eu vou dar um jeito de desenhar um terceiro periquito. Ele vai ter olhos de Dragon Ball. Ele vai ter um penteado ainda mais glorioso. Ok? Um bico maior. Narizinho, biquinho curvadinho, língua de passarinho, olhar perfurante, pescoço, um peito volumoso. E eu vou manter as asas, ó. Vou manter do jeito que tava ali. Vamos manter essa outra zona aqui, ó, vindo pra cá. Gente, por favor, que seja esse o periquito certo. Ok, só dar uma engrossadinha nesse contorno aqui. Olha aí, ó. Vamos deixar ele majestoso. É isso. Vamos botar cor nele. É que assim, eu não sei se isso daqui existe. Mas pelo menos tá parecendo mais com aqueles outros.
Vamos copiar as cores que tinham aqui naqueles lá. Então, aqui a gente vai ter o topete rosa. Porque não tem como esse topete rosa ser apresentado, essas outras coisas serem inclusas aqui, e aí, de repente, trocar toda a cor do bicho por só marrom, sabe? Não tem como, não tem como. E esse aqui, ó, ele vai ter o verso das asas branco também. Guilherme, de onde você tirou isso? Eu estou inventando. Olhos brancos, um rosa pra língua andando na boca, um pouco mais assim. Vamos pegar aquele tom mais claro. Seleciona aqui, dá uma clareada. Olha, eu odeio todos eles. Odeio todos eles. Nunca estive tão ansioso para pesquisar referência e ver tudo de errado que tem com esses bichos aqui, cara. Pidgeotto, Pidgeot. Ai, graças a Deus eu troquei de ideia, cara. Graças a Deus eu troquei de ideia. Olha aí, periquito, periquitinho e periquitão. Qual que é qual? Olha só, ele fica loiro no meio. Nossa senhora. Muito bem, eu diminuí a opacidade dos meus desenhos, trouxe aqui algumas referências e vamos redesenhar isso daqui com essas novas influências. Meu Deus do céu, olha, tem algumas coisas que eu acabei fazendo minimamente parecido e todas foram completamente sem querer. Dá pra ver aqui, ó, que ele é um bichinho que tem um nível de expressividade muito baixo, né, comparado com outros assim. Ele é bastante animalesco mesmo. O biquinho dele, eu acho que aqui é quase parecido, só vamos tentar não ter muito daquela sensação de sorrisinho ali. Será que é difícil com essas boquinhas de periquitinho, né? E aí esse carinha vai ter uma sobrancelha, uma espécie de topete e do outro lado da cara vai ter uma outra sobrancelha amarela. E aí que vem parte muito interessante. Ele tem um shape aqui pros olhos. Esse formato aqui que eu desenhei como aquela marcaçãozinha, ó, realmente tem algo pouco parecido com isso. Ele é muito redondo, muito arredondado. E o rabinho até que tá parecido, ó. São 3 penuchinhas mais aquadradadas. Eu acho que a cabeça dele, num geral, é um pouco mais redondinha assim, né? Vamos lá, dá pra deixar isso aqui melhor ainda, aumentar ainda mais esses penuchos aqui. E acho que a cabeça inteira dele eu vou achatar. Ele é achatado. Eu acho que em questão de asa seria algo parecido com isso, né? Vamos fazer um outro aqui, ó. Sobre a quantidade de dedo no pé desse desgramado, eu acertei. O que eu não poderia imaginar é o quão anatômico esses dedos são. Eles são bastante marcados, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui pra esse outro, ó. Olha, eu tô surpreso, tá? Agora eu vou me permitir um contorno mais forte aqui. Eu vou fazer aquela penuchinha ali, marcadinho assim. Cara, impressionante como esse bicho tem muitos detalhezinhos legais. E aí, ó, o zoinho dele, ó, um belo de um zolinho. É isso, ó, aqui que tá o segredo. A boquinha dele, ao invés do canto da boca dele tá tipo bem alto aqui perto do olho, o cantinho da boquinha dele é lá embaixo, ele é um cantinho que acontece bem lá embaixo. Aí mesmo quando ele abre a boquinha, ele não fica com cara de que tá fazendo um sorrisinho, ele fica com outra carinha. E ele realmente não tem narizinho. Vamos preencher uma cor aqui nele. Ele tem esse tom de bege, ele tem um tom de marrom, acho que a coisa que tá menos errado talvez fosse as cores, né? Eu acertei basicamente ali os tons de cor dele. A disposição e os lugares estavam todos errados, mas alguma coisa eu lembrava. Cara, ainda bem que eu pensei que tinha uma pomba, a mesma pomba e a pomba mais cabeluda. E a diferença, sinceramente, né, daqueles últimas versões ali é praticamente só o cabelinho, né? O cabelinho é a única coisa que muda. Acho que a coisa mais surpreendente pra mim nesse bicho é justamente essa paleta com os pezinhos não sendo amarelos. Eu acho isso muito estranho. Talvez seja mais próximo de alguma referência da vida real. Além de que fica realmente interessante. Os tons mais quentes dele se destacam um pouquinho mais. Eu vou sombrear, na verdade, eu vou trazer esse tom mais claro que ele tem ali, só pra dar essa variada aqui. Tá aí, o primeiro tá feito. Vamos pro outro.
Gente, eu não tô entendendo qual é desse periquito, cara. Tá, esse outro aqui, ele é cabeludinho, mas o outro é cabeludaço. Ele tem uma boca muito pequenininha, e a cabeça dele, a cara dele, tem tons de cores separados e o corpo dele é redondo. É redondo, parece um feijãozão, onde divide o rabinho com o corpo, tem um penuchinho esquisito, e as penas do rabinho dele são penas individuais de cores alternadas. E a pena tem um corte. Isso daqui eu vou fazer vindo lá de trás. Acho que é algo assim. Vamos lá. A cara dele, ó, que a gente vai ter um chumaço de cabelo que vai vir aqui assim em penas separadiças. Ele tem uma... Olha, esse bicho é muito elegante. Ele tem uma que vem aqui assim. Então a gente limpa aqui essa parte. Basicamente isso aqui, o cabelinho dele. E é um cabelo não muito longo. O olho dele é meio dragambólico. Vou colocar o olho dele mais pra cá, pra ficar mais parecido. Ele parece que tem uma borda escura no olho. E aí, ó, faz bem parecido com aquele outro. Desce por aqui, esse eixo, um biquinho pra baixo, biquinho chateado. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na minha outra pose. Eu vou fazer ele com a asa pra cá. E ele, pelo jeito, tem a asa realmente de um lado com aquela outra cor ali. O desenho das penas em si, eu acho que é bastante parecido com o que eu já tinha feito. A gente vai ter isso dos dois lados. E ele tem duas camadas de pena aqui. Por fora parece que é algo parecido com aquilo que tava ali no nosso outro bichinho. Tem uma diferença de cor, assim, né? Cara, olha, é muito bonito esse design desse bicho, cara. Esse bicho, ele é muito maneiro. Eu vou diminuir ele um pouquinho e vou fazer aquilo que a gente tava aprontando com aquele outro. Eu vou botar um dos pezinhos dele aqui pra baixo, bem aqui assim. E o outro pezinho eu vou deixar aqui em cima. E ele também tem um pé bonito. Se você me falar assim, quais são os Pokémon mais sem graça e simples, eu ia falar Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Pidgeelino e Peugeot. Cara, eles são muito bonitos mesmo. Olha aí, ó, Santo Topete, cara, ainda bem que esse topete ficou marcado na minha cabeça. Foi a única coisa que eu lembrei desse bicho. Quer saber? Eu vou tirar esse pé daqui e vou botar pra cá. Vamos botar cor nele, que as cores são basicamente as mesmas que nós já estávamos trabalhando ali no primo dele. Então tem o pezinho rosa, bico. Engraçado porque esse cabelo dele, ele é um pouco mais salmão e um pouco menos rosa do que eu tinha feito, eu acho. E dependendo de onde você tá vendo, ele passeia um pouco mais entre um pouco mais rosado e um pouco menos rosado. E a outra cor de pardalzinho, né? E o rabinho com penas alternadas é pra ser mais ou menos isso aqui. Eu tô vendo que tem alguns lugares que a pena do rabo dele é um amarelo, um pouco mais amarelado do que o pelo dele normal. Simplesmente fantástico. Agora vamos pro último. Mas acho que eu mais sofri pra fazer. Lá vamos nós então. Eu vou aqui marcar a posição dos olhos. Já dá pra ver que os olhos dele aqui são um pouquinho mais dragambólicos. O formato geral da cabeça e do corpo dele permanece bastante parecido, né? A gente tem um shape de periquito muito forte, ele tem a cabeça bem arredondada, o corpo bem gordinho. Vou tentar fazer a cauda dele na inclinação que eu tinha desenhado. Vamos ver se eu consigo fazer essa mesma dobra aqui. Eu acho que é uma pose possível para esse personagem. Eu vou fazer ele com a perninha mais desenvolvida, ao invés de mais parecido com este do desenho. E dá pra ver que a diferença é que ele ganha mais um dedo. Ele ganha um dedo extra, então ele fica com 2 e 3 dedos nessa parte daqui, além do dedo aqui de baixo. E a mesma coisa aqui pra cá, vamos fazer mais um pé, mais uma unha, mais outra unha e mais uma, e a gente volta. O bico dele ganha umas formas pouco mais agressivas, ele ganha mais partes ali, né? E o bico dele, no geral, também fica um pouco maior, mas ainda assim é um pequeno biquinho. A diferença maior de todas, com certeza, é que ele tem madeixas compridas que alternam de cor, pelo menos as duas sobrancelhas, né? Ele tem as duas sobrancelhas aqui e é um periquito cabeludo.
Que majestoso, realmente. E ele, assim como suas outras versões, vai ter aqui essa mesma marcação mais escura do lado dos olhos. Essa marcaçãozinha aqui. E eu vou fazer as asinhas dele do mesmo jeito que eu tinha feito anteriormente. E aqui é a mesma coisa, eu vou subir a asa dele um pouquinho mais pra cá. E vou deixar ela abertinha, não vou fazer aquela curvinha que eu tinha feito, não. Pena que esse cabelo todo aqui sumiu. Nossa, e aqui é a mesma coisa, várias penuginhas mais aquadradadinhas. Ó, vamos colocar aqui, ó, um ombrinho pra ele, fazer o pé e a volumosa pança. As costinhas dele também é coloridinha. E eu não acredito que a gente vai conseguir pintar esse bicho. Muito bem, os pés, eu nunca fui tão humilhado por um par de periquitos na minha vida, cara. A sobrancelha dele desse lado, a do outro. Esse aqui é a sobrancelha que tá vindo lá do outro lado, que eu tô fazendo vindo por baixo. A corzinha de pardal, amarelinho no cabelo. Eu não posso esquecer o rabicó. Pelo jeito tem um tomzinho mais claro. Unhinhas brancas e delicadas. Agora sim temos aqui a versão corrigida dos Pokémonzinho bonitinho, Pidgey, Peugeot, Pidgeotto, Pidgeotésimos, todos aqui com suas cores corretas, design, sobrancelha, cabelo. Ah, que alívio, cara, que alívio. E agora vamos ver como é que tava antes, porque eu já não lembro. De novo, antes, peraí, depois... Antes. Oh, eles são muito divertidos, parece um pato, né? Eu acho que eu não fui no pardal, eu fui no pato, cara. Estão com cor de pato. Oh, mas eles têm um charme. Eles têm um charme. O charme apareceu. Ah, eu tô muito surpreso. Tô muito surpreso com quão longe eu consegui chegar. E eu quase desenhei outro bicho no lugar. Esse aqui é outro. É outro. Pokémon erro. Erro da natureza. Pessoal, espero que vocês tenham sofrido muito com esse episódio, porque eu estou agoniado e muito feliz de ter terminado esse vídeo. A gente se vê no próximo, pessoal. Valeu e falou.